Shalom, meus queridos irmãos. Mais um vídeo, né, em que eu vou tentar comentar um assunto que até em certa conta pode ser considerado polêmico e que entrou, né, no debate nesses últimos dias. O que é esse assunto? Bom, o atual Papa, que é o Papa Leão XIV, norte-americano lá, né, o estadunidense, que foi nomeado como Papa, sucessor do falecido Papa Francisco, né? Papa Leão XIV, na verdade o Vaticano editou um decreto e que ele aprovou esse decreto como figura maior da igreja. Veja, não é um decreto dele, tá? Vou explicar para os irmãos, é um decreto do Vaticano, tá? Da cúpula doutrinária do Vaticano, e que passa pela aprovação do Papa, obviamente, para que possa se tornar público. O que diz esse decreto? O decreto ele vem esclarecer uma dúvida, né, que é motivo de debate durante muito tempo, não só dentro da Igreja Católica, como fora. Tá? O que é o decreto do Papa Leão XIV? O decreto afirma, então, que Maria, tá? Maria, ela não seria uma corredentora, tá? Uma corredentora, ou seja, junto com Jesus, uma salvadora do mundo. Ela seria apenas uma mediadora ou uma intercessora, tá? Como a gente precisa entender isso? Eu vou tentar explicar da minha maneira aqui, para você que segue a página, para você que acompanha os vídeos, com todo respeito, tá? Mas também com toda a responsabilidade em relação ao que eu penso da palavra de Deus, tá? Sem querer condenar ninguém, sem querer dizer que quem está certo ou quem está errado. Eu só vou fazer uma análise aqui respeitosa de tudo que a gente pode concluir disso. Bom, vamos lá. Então vou repetir. O Vaticano editou um decreto que foi aprovado pelo Papa Leão XIV, tá? Em que esclarece o fato de que Maria não seria corredentora, ou seja, salvadora junto com Jesus. Corredentora, o prefixo aí, co, seria igual a Jesus ou como Jesus, vamos dizer assim, tá? Então, redentor, Jesus, Maria co-redentora ou co-redentora seria igual redentor, ou seja, igual a Jesus, a mesma função de redentor de Jesus. Então, o Vaticano esclarece que não, Maria não é co-redentora. E aí ele diz, o decreto continua dizendo que Maria ainda é a figura central da fé católica, figura central no sentido assim, Deus, né, Jesus, Maria, os santos, tá? Continua sendo uma figura central ali dentro da fé católica. Porém, ela não tem o título de corredentora, ela é apenas, assim como os outros santos, intermediadores ou intercessores, ok? Então foi isso que o decreto do Papa, o decreto do Vaticano, aprovado pelo Papa, diz. Então veja, eu posso dizer o seguinte, a fé católica se refere aos católicos. Eu respeito a fé dos católicos, aceito que existem diferenças doutrinárias muito vivas dentro do meio evangélico e do meio católico, e há também diferenças muito grandes doutrinárias dentro do próprio meio evangélico. Eu vou usar um exemplo meu aqui. Eu não creio na Trindade. E os crentes da mensagem que acompanham aqui a minha página, muito provavelmente a grande maioria entende isso e também muito provavelmente não crê na Trindade, crendo então na deidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como um homem, tinha nele a natureza do homem e a natureza de Deus. Ele era natural e divino. A natureza humana e a natureza de Deus nele, a ponto dele dizer, isso aí é bíblico, eu e o Pai somos um.
Ou seja, não havia necessidade de haver 2, 3 pessoas ali fazendo a mesma coisa. Ele, natureza humana, e o Pai, natureza divina, eram um só, faziam um só papel, serviam para uma só função ali, não havendo necessidade de separações. Mas é mais ou menos isso. Bom, mas vamos seguir. É preciso dizer uma coisa. O fato de eu respeitar a fé católica e respeitar os irmãos católicos não me tira a responsabilidade de primeiro continuar discordando do fato de que a Igreja Católica continua considerando Maria como intercessora e os demais santos também. Eu concordo com eles que ninguém, não só Maria, mas como ninguém, nenhum papa, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum arcebispo, nenhum cardeal, nenhum príncipe, nenhum presidente, rei ou o que quer que seja, nenhuma potestade humana, ou mesmo depois de morto, ninguém é salvador junto com Cristo. Jesus Cristo é o único salvador. Isso nós concordamos. Tá? E o decreto do Vaticano, que foi aprovado pelo Papa Leão XIV, concorda com a nossa opinião, de que somente Jesus salva. Porém, eu quero ler aqui, antes de eu trazer uma explicação depois dos outros fatos, para eu não confundir as coisas. Veja bem, primeira epístola do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Então, vou repetir. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. No capítulo 2, Paulo explica o seguinte. Eu vou ler o capítulo 2 até o versículo que eu quero frisar, para que os irmãos entendam. Então ele está escrevendo, Paulo ali escrevendo uma epístola, uma carta ao seu discípulo Timóteo, dizendo o seguinte no capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações e intercessões, note, e ações de graças por todos os homens. Então, há intercessão. Há intercessão. Tá? Mas vamos seguir. Pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham a conhecimento da verdade. Então ele fala para Timóteo para orar, fazer súplicas, interceder e fazer ação de graças por todos os homens. Timóteo, portanto, poderia interceder, estando vivo, através de suas orações. Pedir por uma pessoa. Por exemplo, o irmão Tarcísio está doente. Timóteo intercede na sua oração. Senhor Deus, cure o irmão Tarcísio. Tenha misericórdia do irmão Tarcísio. Eu te suplico, Senhor, que o Senhor cure ele, que o Senhor ajude ele, que ajude sua família. Isso é interceder. Rogar a Deus socorro do alto por outras pessoas. E ele termina no versículo 5, dizendo o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E no versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E aí Paulo termina dizendo, para o qual fui constituído pregador e apóstolo, diga a verdade em Cristo e não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Então veja, esse papel de intercessão, conforme descrito aqui na epístola do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, a primeira carta, no capítulo 2, Paulo diz que faça orações, intercessões, súplicas e ações de graças por todos os homens. Para os reis, para as eminências, para suas famílias, qualquer um. Tá? Com toda piedade e honestidade.
para que todos os homens sejam salvos. A gente sabe que não vai ser todos salvos, né, irmão? Mas ele diz isso. A gente não pode estar condenando ninguém. E que venham ao conhecimento da verdade. E ele termina dizendo, porém, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Por isso que você faz a súplica, a intercessão, a oração, a ação de graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. A mesma Bíblia diz que tudo que fizer por obras ou por palavras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, com todo respeito e com todo amor no meu coração em relação aos irmãos católicos, embora eu ache positiva essa decisão do Vaticano em trazer essa explicação, vamos dizer assim, sobre essa confusão que há, né, nos termos doutrinários ali, mesmo assim eu sou obrigado, né, por respeito à palavra, tá? E respeito aos irmãos também que seguem aqui no meu canal, dizer que mesmo a intercessão desses santos, incluindo então Maria, ela também não tem uma base bíblica, embora eu entenda e faça parte da doutrina da sua igreja. E volto a repetir, respeito. Mas também peço que vocês respeitem a minha opinião em relação à leitura do texto bíblico aqui, que fica bem claro que só há um mediador entre Deus e os homens. E somente há um Salvador. A igreja de vocês, a Igreja Católica, ela admite, então, através do Vaticano, que somente há um Salvador. Mas ela permanece a fé, e aí não é problema meu, tá? É referente aos católicos, e eu respeito, torno a dizer, que há os mediadores e intercessores, né? Que Maria, por exemplo, falaria com Jesus, e o Jesus, então, intercederia por nós. Tá? Mas a Bíblia diz que é apenas um mediador. Então, dito isso, a gente segue aqui. Eu quero dizer algumas coisas ainda aqui acerca de algumas coisas. Adoração e veneração. Eu coloquei aqui porque assim, às vezes as pessoas dizem que os católicos adoram os santos e a Igreja Católica diz que não, que venera. Tá? Eu vou dizer aqui a explicação para vocês do que seriam os termos usados por eles. Tá? Agora já estou me referindo agora a você que me assiste, se você ficou até aqui no vídeo. Então veja, adoração, a latria, tá? É prestar adoração e reconhecer a divindade de alguém. Então eles reconhecem Deus, né? Envolve culto, entrega, sacrifício espiritual e reconhecimento absoluto. E dentro da fé católica, note, eu estou dizendo dentro da fé católica, ela só pode ser dirigida às pessoas, porque eles creem em 3 pessoas. Repito, estou falando da fé católica. Só pode ser dirigida a Pai, Filho e Espírito Santo, que são as 3 pessoas da Santíssima Trindade, como os católicos creem. Essa é a adoração. Nós, evangélicos, na nossa doutrina, adoramos apenas a Deus, ou deveríamos adorar apenas a Deus como único Salvador e único Deus. Somente há um só Deus e um só mediador. Então não há 3 pessoas. Eu e o Pai somos um. Evangelho segundo João. Jesus falando. Então aí a adoração, independente de ser 3 ou uma, é entregar todo o reconhecimento a esta divindade. Tá? Veneração, que eu não sei se pronuncia assim, provavelmente deve ser essa pronúncia. Veneração é dúlia e hiperdúlia. E aí eu já estou falando da fé católica. Tá? Não se trata de acreditar que a pessoa é Deus, mas que ela é um exemplo, um amigo espiritual, um intercessor, e por quem se inspira a fé. Então a dúlia é a veneração comum aos santos, e a hiperdúlia é uma forma de veneração maior somente a Maria. Então isso seria a veneração. O problema, e aí por que eu estou citando isso?
Porque o problema estava justamente nesse fato. Quando a Igreja Católica assume a doutrina em que diz que Maria e também os outros demais santos são mediadores, há uma confusão doutrinária na medida em que a Igreja evolui e surge um movimento carismático. O que é o movimento carismático? Eu vou tentar resumir, tá, gente? Eu não sou teólogo, repito aqui, e você não é obrigado a levar isso ao pé da letra. Vai ler, vai pesquisar, vai buscar entender um pouco mais, até para você, de repente, voltar aqui nos comentários e me ensinar algo que eu esteja errado. Tá? A Igreja Católica estava perdendo muita... Eu vou falar de uma forma resumida, tá? Estava perdendo muitos fiéis no mundo todo, para outras religiões, para outras vertentes, ou até mesmo uma saída dos católicos, e não iam para nenhuma outra religião, simplesmente deixavam de ser religiosos. Aqui no Brasil, por exemplo, a Igreja Católica teve um período muito grande de perda de fiéis para os movimentos evangélicos pentecostais que vieram surgindo na década de 80, 90, os anos 2000, 2010, 2020 agora. Agora, porém, de 2014 para cá, a gente pode dizer que esse movimento está tendo uma paralisia e agora um retorno de um grupo, uma certa massa que migrou da católica para a Igreja Evangélica, está voltando da Igreja Evangélica agora para a Igreja Católica. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. O movimento carismático, ele surge na igreja, eu vou falar da igreja brasileira aqui para vocês terem uma ideia, como uma resposta a esse Pentecoste, esse pentecostalismo dentro da igreja evangélica. Esse movimento muito forte, né, de manifestação espiritual, cultos avivados. Então surge o movimento católico carismático. O que é? Uma reação da igreja católica, abrindo um pouco mais essa coisa como que eu vou dizer assim, do culto ali, que é muito, né, aquela metodologia, aquela coisa. Então a Igreja Católica muda um pouquinho, abre um pouquinho a sua maneira de cultuar, dá um pouco mais de liberdade às pessoas, traz o jovem para dentro da igreja. Então o movimento carismático é como se fosse uma reação da Igreja Católica a essa mudança de perfil do adorador, do cristão. Então você tem um grupo tradicional, que é aquela pessoa que usa o véu, que carrega a sua biblinha ali, que veste seu terninho e gravata, que vai para a igreja ali, o evangélico mais tradicional, ele se torna um evangélico mais avivado. Tem grito, bateria, músicas mais avivadas, bateção de palma, e aí não precisa mais do véu, não precisa mais... Sabe? Eu estou dizendo assim de uma maneira bem simples para você entender. Então o jovem, ele se atenta àquilo. Pô, aquele culto ali é avivado, é animado, né? Eu vou para lá e tal. Enquanto na igreja católica, aquela missa, né? Sempre meu seguido padrão, ali aquele padrão conservadora ali, aquela coisa bem metódica, né? Como a pessoa tem uma mudança de perfil, ele não quer mais ficar naquilo, há uma mudança do perfil do próprio ser humano com o passar dos séculos, ele quer uma coisa mais animada, ele quer participar mais. Não só um espectador passivo na missa. O padre fala, eu escuto, vou para casa. Não, ele quer participar mais. Ele quer falar também, ele quer cantar também, ele quer participar também. Então o pentecostalismo, a igreja pentecostal, abraça essa mudança de perfil. Então a igreja católica vem depois com o movimento carismático, que tenta... É uma resposta a esse movimento pentecostal. Surgem figuras na igreja católica, como por exemplo o padre Marcelo Rossi, que é um popstar da igreja, que vai para a televisão, que canta músicas diferentes, louvores diferentes, que chega às rádios. Então o movimento pentecostal também emplaca seus louvores, suas músicas dentro das rádios, dividindo o espaço com rock, com sertanejo, com pagode, com axé, com tudo que você quiser ouvir. Então você vê, a igreja praticamente se funde ali com o mundo nessa perspectiva. Ah, irmão Francisco, está certo ou está errado? Eu não vou entrar nesse mérito, eu vou dizer o que estava acontecendo. Estou fazendo uma análise do que estava acontecendo. Então, o mundo religioso, ele se junta ao mundo comum, vamos dizer assim, ao mundo, né, ao mundo, como os evangélicos, os fiéis católicos se referem ao resto do pessoal que não faz parte da sua doutrina ali, que não está no seu convívio, como mundo, né? Então, vamos lá. A igreja, tanto católica como evangélica, se junta ao mundo no sentido do cotidiano, tá? Embora o mundo não adore a Deus junto com a igreja começa a conviver com o mundo e o mundo começa a conviver com a igreja. No cotidiano, estou dizendo. Você vê na televisão, ao mesmo tempo em que você vê um cantor sertanejo junto com um padre, tá? Conversando sobre música, sobre novela,
sobre filmes, sobre roupa, sobre tempestades que acontecem, sobre tragédias, sobre acidentes, nos jornais, nos programas de televisão. Você vê as músicas da igreja sendo tocadas ao lado de músicas sertanejas na rádio. Depois vem um pop, depois vem uma Ivete Sangalo ali, aí você ouve um Zezé de Camargo, e aí você ouve o Padre Marcelo, aí você ouve a Damares, né? Eu não lembro muito, não vou lembrar agora do cantor de todo mundo, mas tudo mesclado, misturado no cotidiano, tá? E aí então acontece que essa mistura muito elevada acaba levando a igreja a cometer alguns erros. E eu estou falando agora referente à Igreja Católica. O movimento carismático começa a trazer demais Maria à cena. Maria salva, Maria passa na frente, Maria faça isso, Maria faça aquilo. E uma parte da Igreja Católica mais tradicional se incomoda com isso. Porque estão tirando de Jesus a figura central da salvação e também dividido com Maria. Então, ao mesmo tempo em que há esse movimento carismático que traz a Maria em cena, que traz a Maria para dentro do dia a dia do católico ali, há um movimento que fala, calma, não é bem assim. Então esse debate perdura durante anos, não é de agora, esse debate é muito antigo. Então essa decisão do Vaticano, esse decreto, que foi aprovado, repito, pelo Papa Leão XIV, e aí veio a público, ele tenta deixar claro para toda a Igreja Católica, como comando central da Igreja Católica, que Maria não é uma co-redentora junto com Jesus, que ela não salva ninguém, que só Jesus salva e devolve ela, tá, ao local da fé católica de intermediadora junto aos demais santos ali, naquele grau que eu falei ali, né, da dúlia e da hiperdúlia, ok? Que isso vai interferir na prática, Tarcísio, da vida católica, agora no dia a dia? Praticamente nada. Que isso vai interferir na vida dos demais cristãos, evangélicos que não são católicos? Também nada. Por que eu estou dizendo isso? Dentro da fé católica, primeiro. A Igreja Católica, ela tem um comando central do Vaticano? Sim, ela tem comando central do Vaticano. Ela venera o Papa ali com uma certa posição do líder mundial da igreja e tem esse entendimento, mas a Igreja Católica em todo o planeta, ela tem muitas diferenças, ela tem muitas particularidades. Ela não é uma igreja uniforme completamente, nem mesmo uma empresa que tenha sedes em vários lugares, né? Que tem a sua matriz e tem algumas sedes. Ninguém é igual, gente. Tá? Cada país tem sua cultura, sua maneira de observar a religião, de cultuar. Embora haja um plano central, um plano de fundo central dentro da fé católica, da fé evangélica, de qualquer outra religião, as diferenças doutrinárias do mundo todos existem. Em relação à Igreja Católica Brasileira, vou citar para vocês verem aqui, por exemplo, 3 perfis de padres, de líderes católicos conhecidos no Brasil, para você entender como que funcionam as diferenças dentro da Igreja Católica. Então, por isso que eu falo que essa decisão do Vaticano, ela mais vem no sentido de agradar essa cúpula mais tradicional, mas que na prática não vai mudar muita coisa. Tá? Note, vai só para fervilhar mais ainda os debates. Desculpa, minha opinião sincera. Era melhor ter deixado quieto do que fazer. Mas tudo bem, eu não sou católico, não mando na igreja, não mando, obviamente, no Papa. Mas vamos lá. Olha o perfil de 3 padres brasileiros muito conhecidos, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Você tem o padre Júlio Lancelotti, muito conhecido em São Paulo, em que ele, o seu carro-chefe, vamos dizer assim, o seu panfleto, vamos dizer assim, para evangelismo, é uma atuação muito forte nos excluídos da sociedade, os moradores de rua. Ele sai do púlpito e vai até os moradores de rua. E atende com uma maneira muito assim, explícita os moradores de rua. Ele está errado? Não. Veja, existem movimentos políticos que tentam cooptar ele para o seu lado e dizer, tá vendo, o padre aqui é do nosso movimento, ele é assim. Enquanto que há também movimentos políticos que tentam criminalizar isso que ele faz. Esse padre é isso, esse padre é aquilo, esse cara está fazendo...
E mesmo assim ele segue o seu caminho central ali, sem olhar para os lados, e continua fazendo sua obra. Para a Igreja Católica ele não está errado, porque a Igreja Católica em momento nenhum proíbe ou pune ele por qualquer atitude em relação aos moradores de rua. E é isso que importa, veja. Eu não quero saber da opinião da política lá de fora, se ele é bom ou se ele é ruim. O que importa nesse caso é a opinião da Igreja Católica. E a Igreja Católica nunca o puniu, repreendeu ou proibiu de continuar a sua atuação em relação aos moradores de rua. Então você vê, é um perfil ali, esse é um perfil do padre Júlio Lancelotti. Segundo padre que eu vou citar aqui, eu já falei até o nome dele aqui antes no vídeo, torno a repetir, padre Marcelo Rossi. O padre Marcelo Rossi, ele surge nesse movimento lá, né, da Revolução Carismática, né? E ele vai para a televisão, ele vai para a revista da Caras, né? Ele conhece os caras da mídia, os artistas, políticos, ele tem bom relacionamento com todo mundo, ele se torna uma liderança carismática no sentido assim, olha, um padre com carisma, não é aquele padre fechadão, que a gente tem medo de falar com ele, né, que ele vai mandar você rezar um Ave Maria, um Pai Nosso. Não, ele é um padre que vai conversar com você, que senta no sofá da Hebe, conversa com a Hebe, conversa com o Silvio Santos, conversa com o Faustão. Estou citando aqui para você entender, vamos ser bem claro. E ele é um padre que vem com musiquinhas assim, mais infantis, que é para o público adulto também, mas elas são mais infantis, não é aquela musicona doutrinária, de arrependimento, de contrição, né? Não, mas é uma musiquinha leve, que você gosta, né? Que você canta, você ouve no rádio ele dirigindo um carro, um táxi, alguma coisa ali, o ônibus, e não te incomoda. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não estou dizendo como crítica, eu estou fazendo uma análise do perfil. E aí você tem o perfil do outro padre que eu quero citar aqui, que é o padre Fábio de Mello. E aí, pelo amor de Deus, irmãos católicos, eu não estou falando aqui como eu quero condenar o padre, até porque talvez não seja a culpa dele. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, meu Deus do céu. Tá, mas eu tenho que dizer o que eu penso. O padre Fábio de Mello, ele está no mesmo patamar, vamos dizer, do padre Marcelo em relação à mídia, a sua participação midiática, tá? Mas o padre Fábio de Mello, e aí eu não digo que ele faz isso de propósito, tá? Pelo amor de Deus. Mas ele acaba, sem querer, assumindo o papel de um sex symbol. Então você entende? Um padre que vai para a televisão, que vai para a mídia, que vai para os shows, para participação em inaugurações, em eventos políticos, eventos de artistas, para a televisão, para a rádio. E as mulheres frequentemente sentem calores pelo padre Fábio de Mello. Isso até certo ponto é preocupante. Mas a Igreja Católica, ela nunca puniu ou proibiu ele de suas participações ou vetou ele em alguma coisa. Até onde eu sei, ele continua tranquilamente desempenhando seu papel. É um padre mais filósofo, um padre mais psicólogo. Ele não fala assim de maneira dura, mas ele fala como as pessoas precisam de ajuda, precisam de socorro espiritual, nós precisamos se amar, nós precisamos dar as mãos uns aos outros, olhar com um olhar mais de amor. O padre Marcelo Rossi, em certo tempo, ele também tem isso, mas ele tem aquela coisa mais não da psicologia, mas da influência realmente espiritual, do mover de Deus na igreja, que tem que ter cura, tem que ter libertação, tem que ter aquela coisa, mas é um movimento carismático, enquanto o padre Júlio Lancelotti fala, a igreja não pode dizer que tem fé sem antes alimentar os famintos, sem antes aí repetindo doutrinas de líderes da antiguidade, né, que é aquela fé mais efusiva em relação ao necessitado, que é um perfil também de uma ala da Igreja Católica. Então você vê 3 padres que são contemporâneos, ou seja, estão dentro de um mesmo período de tempo, que têm perfis não antagônicos, até porque eles não são um contra o outro, mas perfis diversos. Você acha que no dia a dia desses padres, na sua atuação, e os demais padres menos conhecidos, midiaticamente falando, mas que são muito conhecidos dentro dos seus círculos ali, né, das paróquias, vamos dizer assim,
numa cidade, num bairro muito grande, numa coisa ali, né, paroquialmente falando, que são muito conhecidos, embora não seja conhecido da mídia, talvez eu até mesmo não conheça, mas são muito conhecidos dentro dos seus fiéis ali dentro da sua paróquia. No dia a dia, essa decisão do Vaticano não vai mudar muita coisa, não vai mudar nada. Porque veja bem, o fiel lá, que está no banco, o fiel de banco, como a gente evangélico fala, ele vai continuar acreditando na Maria do jeito dele, ele vai continuar acreditando em Jesus do jeito dele, ele vai continuar acreditando na Igreja Católica do jeito dele, e ele vai continuar seguindo a vida dele do jeito dele. Entende o que eu quero dizer? Então isso mais gera polêmica midiática do que influencia na vida prática. Em relação aos evangélicos, a mesma coisa, não vai influenciar muita coisa, porque o evangélico vai continuar atacando a Igreja Católica e as demais religiões, como é um perfil do evangélico. Eu estou sendo sincero, tá? Eu tenho compromisso com você que me assiste, eu tenho que ser sincero. 99,9% da igreja evangélica, dos fiéis evangélicos, ele tem esse perfil de atacar as outras religiões. Como muitas vezes os perfis das outras religiões, embora a gente entenda doutrinariamente, veja, pelo perfil bíblico que elas estejam erradas, elas geralmente não têm esse perfil, muitas delas não têm esse perfil de agressividade com os evangélicos. Muitas vezes eles têm até um perfil de reação. Eu não gosto de evangélicos que são muito chatos, eu não gosto de evangélicos que são muito efusivos, eles são muito agressivos, eles querem impor a vontade deles. Isso tem mesmo. E você que está me ouvindo já deve ter visto muito disso. Mas no dia a dia não vai mudar. O católico vai continuar levando a sua vida do jeito que é, e o evangélico vai continuar dizendo que é errado, que é não sei o quê, que isso, aquilo, que tá bom. Tá? Não vai mudar muito na vida prática. Agora, para terminar o vídeo, senão eu vou ficar a noite inteira falando aqui, estou gravando agora à noite. Eu vi muita coisa na internet, depois que eu vi essa notícia alguns dias atrás, já tem uns 2 ou 3 dias. Eu procurei ver bastante coisa na internet, vídeos de opiniões de padres, de pastores, de jornalistas que analisam, né? Tem aqueles jornalistas que são, eu não sei o termo que eles usam, mas que são exclusivamente ali para o Vaticano, para aquela região lá, né? Correspondentes, né? Eles falam, correspondente nosso lá no Vaticano. Tem correspondentes dos grandes jornais lá no Vaticano. O Vaticano é um Estado, né, independente, não é só uma igreja, é um Estado independente ali com um certo governo ali, uma certa estrutura, com polícia, com tudo ali. Tá. Esses correspondentes, eu vi a opinião dos estudiosos, de filósofos, pessoas analisando isso tudo. E eu vi muita gente falando assim, que esse é o cumprimento da profecia bíblica. Vamos chegar no fim do mundo mesmo, acabou, é Apocalipse na veia, né? Jesus está voltando, lascou-se. Tá? Irmãos, todo ano, eu nasci em 1979, eu comecei a me entender como gente mais ou menos em 84, 85, quando eu comecei a sair da vida de bebê e entrar na vida de criança e começar a entender algumas coisas até se tornar adolescente e adulto. Desde esse tempo, o mundo está acabando e Jesus está voltando. Todo papa que morre e entra em outro lugar é a besta chegando. Estou falando agora em relação aos evangélicos. Toda bomba que explode em Israel ou na Palestina é Jesus voltando. Todo eclipse que tem, toda lua de sangue, que é um evento natural que ocorre todo ano, todo período de tempo, não sei se é um ano, ou se é 6 meses, ou sei lá quanto que é, todo eclipse e tal, todo cometa que passa é Jesus voltando. Pelo amor de Deus, vamos sair. Desculpa, agora eu estou falando com o povo evangélico, o pessoal que me ouve aqui. Passou da hora da gente começar a ser um pouco mais maduro. Passou da hora da gente começar a levar um pouco mais de seriedade o evangelho que a gente diz que é correto, diz que está certo, e que a gente tanto aponta para as outras igrejas, para as outras religiões, que eles estão errados, porque a gente tem comportamento de criança. Tá? E eu estou falando referente agora diretamente a você, grupo da mensagem, que acredita no profeta, na voz do 7º anjo. A mensagem do irmão Brando é muito clara em relação a esses eventos. Por que esse medo? Por que esse escândalo? Todo ano, todo período de semestre, todo trimestre, todo mês, precisa inventar alguma coisa para deixar o fiel com medo, para deixar ele assustado. O evangelho não precisa botar medo em ninguém. O evangelho ele convence pelo poder do Espírito Santo.
Existe um problema na igreja evangélica, e aí, desculpa, eu não estou falando, tá, de nenhum pastor aqui, até porque o meu canal, veja bem o que eu vou dizer. Eu sou membro de uma igreja desde 2011, eu tenho um pastor sobre mim desde 2011. Mas em momento algum eu usei o nome da minha igreja ou o nome do meu pastor para oficializar qualquer coisa que eu disse aqui, nessa página. Minha página, ela é minha. Eu leio mensagens do profeta irmão William Marion Branham, que eu creio que é o último mensageiro do tempo do fim, assim como eu acho que as pessoas que me seguem aqui creem. E eu faço leituras das mensagens, e muitas vezes, vocês sabem disso, e eu leio muito a Bíblia para os irmãos e faço vídeos opinativos aqui. Mas eu não sou pastor de ninguém também. Mas eu nunca utilizei a figura do meu pastor ou da minha igreja para tentar dar uma ênfase maior ou tentar, como que eu vou dizer para você, oficializar isso como informação da igreja. Não, nunca usei o nome da minha igreja aqui para nada, nem o nome do meu pastor. Essas opiniões aqui são minhas. Então eu digo, muitos pastores, muitas lideranças, elas continuam usando o mundo evangélico através do medo. Sabe? Toda vez é aquela coisa do medo, botando medo, botando medo. Por quê? Porque você atrai as pessoas para debaixo da sua liderança, você escraviza as pessoas debaixo da sua liderança, você arrecada mais, né? Quanto mais fiel você arrecada mais. E o evangelho não é pregado, a verdade não é explicada, Jesus é esquecido, o amor fraternal inexiste. E aí fica uma igreja doente que fica o tempo todo lutando contra eventos criados, apocalipses criados, marcas da bestas inventadas, arrebatamentos que vão ocorrer e não ocorrem. Ou seja, vira um festival de mentiras que faz com que as pessoas, os fiéis, fiquem muitas vezes escravizados pelo medo, pelo desespero, pela necessidade de uma cura, de uma libertação, de alguma coisa, e são escravizadas por essas lideranças que atuam através do medo, da imposição, e que muitas vezes, com o passar do tempo, essas pessoas acabam não recebendo nada de Deus, nada concreto, se cansam, saem da igreja, e a liderança simplesmente fala, está desviado, não entendeu foi nada, não creu, mas na verdade não tinha nada mesmo para se crer. Tinha medo. Essas igrejas não têm nada de Espírito Santo. Muitas vezes eles têm a mensagem do profeta na mão, elas têm a Bíblia na mão, mas não tem Espírito Santo nenhum. Tem uma liderança muitas vezes ali carismática, muito forte, muito eloquente, que tem um grande poder de convencimento, e a mensagem do profeta é uma arma muito poderosa, mas que prega para seu benefício, para manter a sua igreja grande, para manter os fiéis debaixo da sua escravidão, debaixo da sua liderança. Eu quero dizer para você, pastor, que continua atuando dessa maneira, você é tão denominacional quanto os outros que você aponta. Porque a igreja denominacional, mais tradicional evangélica, ela atua muitas vezes dessa maneira. Existem pastores sinceros? Existem pastores genuínos e verdadeiros? Obviamente que sim. Porque Deus não tem como fazer vir aqui, morrer na cruz, dar para nós a Bíblia, tá? Trazer para nós o Espírito Santo do Pentecoste e depois deixar do jeito que está e não ter nem ninguém falando a verdade, não tem nenhum legítimo. Então não precisava esse trabalho todo, desculpa. Então há sim pastores legítimos, há igrejas boas, mas dentro desse pequeno grupinho, ao seu redor, existe um emaranhado, inclusive de grupos da mensagem, que eu odeio esse termo, grupos da mensagem, só o fato de haver esse termo, grupos da mensagem, significa que há divisões, há separações e há muitos mentirosos no meio. Tá? Por isso que eu não gosto desse termo, grupos da mensagem, mas é o que existe. Então é isso, irmãos. Eu termino dizendo aqui para você, grupos da mensagem, posicione-se novamente em relação a Jesus Cristo. Se até a Igreja Católica pode corrigir alguma coisa, como esse Papa aí aceitou esse decreto e passou, tentando pelo menos trazer de volta a fé da Igreja Católica para Cristo, que é muito difícil, você também do grupo da mensagem, deixe de lado essa arrogância, essas bobagens, essas pequenezas, essas mesquinhezas,
e volte para o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Eu sei que pô, irmão Tarcísio, mas você é muito duro. Sim, eu sou duro. Porque muitas das vezes esses pastores, esses líderes evangélicos, e eu estou incluindo agora os líderes da mensagem, são muito duros com todo mundo. Eles não têm misericórdia com ninguém. Para eles todo mundo é inferno. Aquele que julga será julgado. E eu não estou dizendo aqui para deixar a igreja de qualquer maneira não, tá? Se você que me assiste, você é maduro o suficiente para entender o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essas igrejas se travestem de santas, se travestem de justas e praticam até às vezes coisas piores do que aqueles que não têm essa santidade toda. Você, líder que está me ouvindo, sabe disso. Então eu vou terminar aqui deixando essa reflexão. Será que para o mundo evangélico, para nós evangélicos, incluindo os crentes da mensagem, esse decreto do Papa Leão XIV, na prática, no seu dia a dia, vai interferir em alguma coisa? Com todo respeito, eu acho que não. Porque as nossas igrejas, nossos pastores, e até mesmo nós, chegamos a um tal grau de arrogância e certeza que eu arrisco a dizer que se mesmo Jesus Cristo descesse aqui novamente para pregar para nós o rejeitaríamos como os fariseus fizeram nos dias em que Jesus veio através da mensagem de João Batista. Então nós temos o nosso João Batista. Nós até recebemos o nosso João Batista. Mas será que nós receberíamos Jesus? Então fica essa pergunta para você que me acompanha no meu canal. Desculpa, mais uma vez um vídeo longo, mas eu acho que às vezes é necessário fazer algumas reflexões e tocar em alguns temas. A gente volta lendo mensagens, comentando e tentando ajudar todos os irmãos que creem na mensagem do sétimo anjo em toda a terra. Perdoem qualquer coisa, né? Leiam, busquem, não fiquem só na minha palavra, tá? Eu não sou o senhor de ninguém e nem muito menos dono da verdade. A verdade é uma só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus e não eu. Então fiquem na paz e sejam ricamente abençoados no nome do Senhor e Salvador, único Salvador, para o crente, para o católico e para o ateu, Senhor Jesus Cristo.